Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre anúncio publicitário. Vamos aprender algumas características específicas deste gênero discursivo. Vamos começar? Parabenizo vocês por estarem aí assistindo as videoaulas. Peguem os materiais então, para poder resolver os exercícios para fixar as características deste gênero que trabalharemos hoje, que denominamos de anúncio publicitário. Começando então, os objetivos da nossa aula de hoje consistem em ler e interpretar anúncios publicitários, analisar a linguagem verbal e a não verbal num anúncio publicitário. Então vejam que os anúncios publicitários têm como objetivo comercializar um produto, um serviço ou uma ideia. Então, quando se fala em publicidade, em anúncio publicitário, às vezes as pessoas têm uma tendência a pensar em propaganda, em fazer uma associação com publicidade e propaganda, o que não deixa de estar errado. Porém, existem ali algumas características desses anúncios. Se o objetivo é comercializar um produto, aí sim a gente tem aí uma intencionalidade de vendas desse produto. Se o objetivo é comercializar um serviço, esse serviço pode ser tanto com o objetivo de conseguir obter lucro, quanto serviços essenciais para a população na área da saúde, da segurança pública, da educação. Também a gente pode ter a intencionalidade da pessoa que elabora o anúncio publicitário em vender uma ideia, fazer com que as pessoas se apropriem de determinados conceitos, por exemplo, em anúncios publicitários que visam a prevenção e etc. Então é um pouquinho disso que a gente vai ver. Observem aqui essa imagem que nós temos aqui nesse slide. Nós temos os elementos da linguagem verbal e não verbal. Então, da linguagem não verbal são as imagens e da linguagem verbal as palavras. E aqui está escrito: mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. Separe o lixo e acerte na lata. Então tem aqui uma frase que apresenta uma multiplicidade de sentidos. Quando você diz assim, separe o lixo e acerte na lata. Esse acertar na lata pode ser pensado como acerte na mosca, acerte no alvo, ou seja, tome uma atitude correta. Quando você separa o lixo, você pode estar contribuindo para que outras pessoas também tenham uma renda, com a venda de produtos recicláveis. Percebam também as cores utilizadas aqui, Você tem ali no elemento verbal, separe o lixo e acerte na lata, as cores das letras foram grafadas em verde, fazendo aí uma inferência, uma correlação com o meio ambiente. E aí você tem os patrocinadores embaixo, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do Meio Ambiente, Governo Brasil, País Rico e País Sem Pobreza. Então são aí as instituições que estão patrocinando esse anúncio publicitário. Observem aqui outro anúncio publicitário. Então, nos elementos da linguagem verbal nós temos a frase: não deixe o fundo do mar virar lixeira. 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Então, observem que ali o fundo, o plano de fundo dessa imagem é constituído por um mar, tem ali a cor do mar, um azulzinho claro, e embaixo a gente pode visualizar ali a presença de vários dejetos, vários lixos que foram depositados ali no mar. E aqui a gente tem uma reflexão sobre isso. Vamos ler comigo? Observem aqui. As empresas tentam nos influenciar com uma infinidade de faixas, cartazes, anúncios, outdoors, etc. Todos envoltos por um único objetivo, o de atrair a atenção do leitor mediante o ato comunicativo. Então, as características consistem em aliança entre a linguagem verbal, que são as palavras, e a não verbal, que são as imagens, as ilustrações, os desenhos. Texto geralmente curto, objetivo e atrativo, geralmente uma frase ou duas no máximo, Às vezes 3, vai depender do anúncio publicitário e da intenção de quem elaborou, mas geralmente é uma frase bem sintetizada ou um textinho bem curto ali, objetivo e atrativo. Letras em fontes arredondadas e de tamanhos grandes para que possam ser lidas à distância,
cores chamativas, mas sem que chamem mais a atenção do que as informações veiculadas. Informações e slogan. Então, a gente vai fazer a leitura agora, né, de um texto para complementar as ideias que a gente está discutindo aí nesse vídeo. Pneus sustentáveis realmente ajudam o meio ambiente? Cada vez mais as pessoas e as empresas demonstram interesse em produzir e elaborar produtos que sejam o menos prejudicial possível ao meio ambiente. Uma maneira de ajudar a natureza e contribuir para a construção e movimentação do mercado é apostar em pneus sustentáveis. Hoje em dia, muitos objetos que antes conhecíamos apenas como objetos comuns, feitos a partir de plástico ou outro material qualquer, acabam ganhando modelos ecológicos. E estes tipos de produtos estão caindo cada vez mais no gosto das pessoas e até mesmo das grandes, médias e pequenas empresas produtoras, ainda que não sejam todas. A onda sustentável. Produtos como sacolas ecológicas, garrafas ecológicas, telhas ecológicas e uma infinidade de outros objetos já fazem parte do dia a dia de muitos. E um outro importante produto vem conquistando aos poucos o seu lugar no mercado, os pneus sustentáveis ecológicos. Vamos para a nossa primeira atividade, então, para aquecer aí as nossas explicações e a apropriação dos conceitos que vocês estão aprendendo hoje. Primeira atividade, então. A Michelin é uma das líderes mundiais na fabricação e comercialização de pneus. Observem que aqui tem, né, o boneco que representa a logomarca dessa empresa, né, dessa indústria. Esse boneco ele é constituído por pneus e na frente desse boneco a gente tem ali uma plantinha crescendo, indicando a preocupação com o meio ambiente. Né? E esse boneco tem uma faixa ali como se tivesse ganhado alguma premiação, né, talvez relacionando com a ideia de sustentabilidade ambiental. Então, é uma pequena reflexão sobre essa imagem para que vocês tenham subsídios para responder a pergunta que vem. Que ideia a imagem transmite sobre a empresa fabricante de pneus? Então, um momento para vocês treinarem a escrita de vocês, elaborando a resposta da nossa primeira atividade.
Voltando então, uma possibilidade de resposta, né, uma sugestão, consiste em afirmar que a imagem transmite a ideia de uma empresa preocupada com o meio ambiente. Né? Se vocês responderam aí, em outras palavras, algo que denote essa ideia, que traga essa ideia implícita ou explícita, com certeza conseguiram compreender, né, o porquê que a empresa Michelin resolveu criar a logomarca com o desenho desse boneco, constituído por pneus, né, e com essa faixa indicando, né, que provavelmente a indústria já ganhou alguns prêmios por se preocupar com a sustentabilidade ambiental, com as questões do meio ambiente. E na frente do boneco a gente tem a presença de uma plantinha crescendo, né? Percebam que as folhas dessa planta estão com bastante vivacidade, né? Indicando que sim, os produtos utilizados na fabricação desses pneus, na medida do possível, têm sido extraídos de recursos naturais, né? De forma que a empresa demonstra a sua preocupação ambiental. Vamos trabalhar um pouquinho agora, fazer uma reflexão sobre a linguagem do anúncio publicitário. Como que deve ser essa linguagem, né? Então vejam que a linguagem visual, né, ou não verbal é uma forma de comunicação produzida por meio de símbolos. Esses símbolos nós percebemos por meio das ilustrações, dos desenhos, das figuras que estão presentes num anúncio publicitário. Então eles simbolizam alguma coisa, né, alguma ideia extraverbal. Então, percebam ali que no boneco, que é a logomarca da empresa Michelin, os pneus foram pintados de branco. Né? O boneco é constituído por pneus pintados de branco. O branco também remete a uma cor, né, que nos faz correlacionar com a ideia de paz. Então, todas as estruturas que vão compor ali a imagem, o desenho, as cores e tudo mais, geralmente são carregadas de elementos simbólicos. A linguagem também é multissemiótica, híbrida, multimodal. Compõe-se de elementos não verbais e verbais. Né? Então, multissemiótica na medida em que viabiliza ao leitor fazer múltiplas leituras, fazer correlações com aspectos que estão além dos desenhos e das ilustrações realizadas para compor o anúncio. Né? A linguagem é híbrida, ou seja, ela tem desenhos, imagens, mas ela também tem palavras, que são os elementos do discurso verbal, né? Multimodal, no sentido de que é possível você utilizar vários recursos gráficos, né? Tanto na parte escrita quanto na parte desenhada, para compor esse anúncio publicitário. Vamos para a nossa segunda atividade? Observem aqui. Mais segurança, por muito menos. Michelin, o pneu mais seguro do mercado, apresenta sua super promoção. Como foram articuladas a linguagem verbal e a não verbal no anúncio? E agora é o momento de vocês tentar sintetizar os conceitos que trabalhamos ao longo desse vídeo. Então procurem escrever aí, né, o que vocês entenderam a respeito do enunciado dessa questão. Mais uma possibilidade de melhorar a proficiência e a habilidade da língua escrita.
retornando então, pessoal, observem aqui que uma sugestão de resposta para essa questão, como foram articuladas a linguagem verbal e a não verbal no anúncio, a sugestão seria afirmar que a expressão mais segurança se destaca pelo tamanho das letras e localização no texto. Observem que mais segurança está escrito em letras de fonte maior que o restante ali, né? Na sequência a gente tem por muito menos, já as letras estão um pouquinho menor, né, do que mais segurança lá em cima. E na sequência foi diminuindo gradativamente o tamanho da letra, né? Michelin, o pneu mais seguro do mercado, apresenta sua super promoção. Aí super promoção foi escrita ali em caixa alta, né, com letras maiúsculas, para chamar a atenção do leitor. Essa informação está associada à ideia de segurança no trânsito em uma viagem de férias, representada pelo cenário praiano e o carro de uma família na estrada, né? Então você tem ali um cenário de praia, né, o carro da família ali e nos elementos da linguagem verbal as palavras que identificam uma possibilidade do leitor querer consumir, né, do observador querer consumir esse tipo de produto, por conta de que ele oferece mais segurança no trânsito. Então percebam ali que houve a preocupação de quem elaborou esse anúncio em fazer até o tamanho das letras de forma diferente, né? E mais segurança ele colocou num tom azul mais escuro, contrastando com o azul do céu e o azul do mar, né? E ao lado dessa praia a gente tem a presença ali do verde, né, representando o meio ambiente e a preocupação da empresa com a sustentabilidade ambiental. Então, se vocês fizeram a resposta nesse sentido, trouxeram algumas dessas ideias apresentadas, conseguiram captar aí, né, de que forma foram articuladas a linguagem verbal e não verbal nesse anúncio. Vamos continuar a leitura. Alguns produtos podem ser considerados sustentáveis por gerar menos perdas, por serem recicláveis ou mais duráveis. Outros porque contêm menos substâncias prejudiciais ou tóxicas, ou porque seu processo de produção consome menos energia. Os produtos que geram renda para cooperativas, artesãos ou comunidades de baixa renda também são considerados sustentáveis. E agora mais uma questão para promover uma reflexão. Ao adquirir um produto, você verifica se ele é sustentável ou se a empresa que o fabrica desenvolve ações de sustentabilidade? Então, um momento para vocês elaborarem uma resposta a respeito da atitude de vocês com relação a essa demanda.
Retornando então, pessoal, como eu disse, a resposta era pessoal, vai de cada um de vocês, né? Mas nós temos aí uma infinidade de produtos que são fabricados por empresas cuja intencionalidade também é se preocupar com sustentabilidade ambiental. Produtos veganos, produtos que utilizam de recursos naturais, né, e que evitam aí tanto desperdício. Então, se vocês pensam em alguma atitude semelhante a essa, né, de ler os rótulos dos produtos, de ter mais atenção na hora de comprar determinados produtos, é interessante, né? Fica aí uma dica. Se não pensam, né, que tal começar a pensar, certo? Então, o que nós estudamos na aula? Interpretamos anúncios publicitários, analisamos como a linguagem verbal e a não verbal articulam-se como um elemento de persuasão no anúncio publicitário. Agradeço a participação, espero ter contribuído com as reflexões sobre as questões ambientais e sobre os elementos composicionais do anúncio publicitário e até breve.